E o pastor enfatizou uma coisa interessante aqui. Tinha só dois grupos de pessoas só. Aqueles que se colocaram do lado do Senhor, que foi a tribo de Levi, e as outras tribos, as outras 11 tribos, falou não. Então será que nós, tem até uma música do Inário, bendita a fé dos nossos pais, tem uma parte lá que diz assim, antes morrer do que pecar, lá diz. Será que nós temos a coragem de levar a verdade, mesmo com risco de nossa vida? É interessante a reflexão. Amém? Vamos então agora para a segunda-feira, idolatria e o mal. Eu estava pesquisando aqui mais profundamente o significado dessa palavra, idolatria. Olha que interessante aqui, um dos significados, diz assim, excesso de amor, excesso de admiração, que demonstra uma admiração de maneira exagerada. Às vezes nós lemos essa palavra na Bíblia, idolatria. A segunda está ligada com a terça, né? Corrompidos pela idolatria. Vai tratar praticamente do mesmo assunto. Eu vou abordar esse assunto nos 2 dias. A gente observa essa palavra, a idolatria. A gente pensa que é se curvar diante de uma estátua, de um bicho, de um santo, de alguma coisa, né? E ficar ali idolatrando uma imagem. Hoje não é comum isso no Brasil, né? A gente não vê muito isso. Existem países que a idolatria ainda é viva. A Índia, por exemplo, né, tem muitos ídolos. Algumas religiões afrodescendentes lá no continente africano também adoram vários ídolos, né, de forma visível. Aí nós aqui no Brasil estamos tranquilos, não, esse negócio de ídolo, eu não tenho um ídolo em casa, eu não tenho uma estátua, eu não me ajoelho, não me prostro diante de nenhuma estátua. Aí a gente esquece, aqui na lição, bem no final aqui da segunda-feira, no último parágrafo, o autor fala assim, os seres humanos são especialistas em fabricar os seus próprios ídolos. Aí você pode pensar, mas eu não fabrico, não pego um topo ali, um pedaço de pau e fabrico. Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente, mas depois vão e servem a esses deuses. Você pode pensar, mas eu não sigo nenhum deus, eu não pego nenhum pau, nenhum gesso, nada ali, uma massa e faço um deus. Só que nós hoje, em nossa população, em nossa cultura, nós fazemos sim vários ídolos, vários deuses. Tudo aquilo que eu ou você, que nós colocarmos na frente de Deus, isso se tornou um ídolo. Porque Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Quando eu observo essas torcidas organizadas de futebol, quem já viu torcida organizada? Eu sou de São Paulo, e lá tem 2 grandes torcidas organizadas, e que inclusive se odeiam, que é a torcida do Corinthians, qual é o nome? Qual o nome? Palmeiras. Do Falcão? Gaviões da Fiel. Gaviões. É a dos corintianos. E a outra é a Mancha Verde. Meu amigo, quando tem jogo do Corinthians e do Palmeiras em São Paulo, é recomendável sair na rua de colete à prova de bala. O negócio é cruel. E eles têm, igualzinho uma igreja, igualzinho uma religião. Eles têm lá o clube deles, que é como se fosse a igreja deles, onde eles se reúnem. Ali eles têm vários hinos da torcida deles, igual nós temos os nossos hinos. Ali eles têm as roupas típicas que eles usam para ir assistir os jogos e participar dos eventos, como nós também temos as nossas roupas de sábado, né? Ninguém vai para a igreja com uma roupa que vai para a praia, que vai para a cidade normal. A gente separa uma roupa melhor. E eles também têm as roupas deles. Eles têm as marchas deles, eles gritam, eles matam pelo time deles. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, bem pouco tempo antes de eu sair, de 2011, teve um mundial, acho que até o primeiro mundial que foi, não sei se ele ganhou outro mundial, que eu não acompanho,
Aí eu lembro que ficou marcado que parece que foi o primeiro mundial que ele ganhou e foi no Japão. Aí uma repórter entrevistando um corintiano que estava lá no Japão, dormiram lá no colchão, lá com um monte de gente que ele nem conhecia no quarto, que eles se juntaram e alugaram. Aí a mulher perguntou: e aí, como é que tá a vida e tal? Ele: tudo pelo Corinthians e tal. Aí a mulher: e aí, como é que você veio parar aqui? Ela falou: eu pedi as contas, eu vendi o carro, eu vendi tudo, não sei o que, e estou aqui. Aí a mulher falou: mas e quando você voltar? Não interessa estar perto do Corinthians. O cara estava animado. O que é isso se não é uma idolatria? Isso é uma idolatria. Vai fazer de tudo. Então vamos para alguns exemplos mais próximos da gente. Quando tem um jogo na quarta-feira e tem um culto de quarta-feira, ou a Copa do Mundo, que a Copa do Mundo mexe com o brasileiro. Copa do Mundo. Não fala da Copa do Mundo. Aí o jogo é no sábado, lá de manhã. E é final. A pessoa final. Brasil está jogando contra a Argentina ainda. Jogando contra a Argentina. É o último jogo para ver quem vai ganhar a taça da Copa. E é no sábado. E aí? Eu vou para a igreja ou eu vou ver o Brasilzão ganhar? Para perder, né? Mas vamos ter boa fé que ele vai ganhar. No sábado, eu digo, sem medo de falar, que se eu for ver o jogo, eu estou colocando aquele jogo em primeiro lugar, porque Deus pediu para eu estar nesse dia para adorar Ele. Amém? Amém. Se eu estou na quarta-feira à noite, é o último capítulo da novela, e eu não sei se o Ricardão vai sobreviver, porque a dona Elizabeth está apaixonada por ele e largou o marido, porque na novela é tudo adultério. A Elizabeth largou o João e foi ficar com o Ricardo. E o último capítulo é na quarta-feira. E eu, poxa, será que eu vou na igreja? Ou será que eu vejo se a Elizabeth vai ficar com o Ricardo? Ou se o João vai matar o Ricardo? E aqueles personagens nem sequer existem. E eu estou lá chorando e torcendo para que o Ricardo não morra e ainda pega a mulher do João. Acontece. Então, se eu colocar essa novela na frente e não for para a igreja adorar ao nosso Deus, eu fiz dessa novela um ídolo, como diz aqui o autor da lição. Nós somos muito criativos em criar líderes, em criar ídolos, criar deuses. Né? Se eu tenho uma namorada e a namorada é de outra religião, ou ela não é da igreja e ela gosta muito da festa, e ela fala: tu é muito careta e não dá para ficar contigo não, que eu curto uma festa, e você vai e fica com a mulher. Você fez dessa mulher um Deus. Ou o homem, né? Pode ser dos dois lados, o homem ou a mulher. Então tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus, na frente das coisas que Deus me pede, disso eu faço a idolatria. Aqui na terça-feira, que é o mesmo assunto, aí tu diz assim: o Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Aí você abordou, né, novela, então foi outro. Futebol. Aí nós temos Big Brother Brasil, o que tem de irmãos que assistem Big Brother Brasil. Garantido e Caprichoso. Os bois lá de Barreirinha. Os irmãos falaram para mim que no final do mês passado teve um mês inteiro de festa, teve da Santa, e aí falaram assim: pastor, mas o que pega mesmo aqui em Barreirinha é o boi do bar. Como a gente já não estava mais em Barreirinha, eu não sei como é que foi, né? Mas também tem o dinheiro, o poder, o status, a posição. Tem gente que recebe um cargo, recebe uma posição, a pessoa se acha, se transforma. Não é que o cargo ou o dinheiro transformou essa pessoa, só revelou. Ela já tinha esse problema de caráter, ela só não tinha condições de revelar aquilo, e aí ela recebeu, deu autoridade, recebeu o dinheiro, o poder, e aí a pessoa revelou quem ela já era. E isso é ídolo, é idolatria. E o tempo gasto no celular?
O tempo que é passado aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, nem é mais Twitter agora, é X, WhatsApp, no YouTube. E o tempo que é gasto em séries na Netflix ou em outros aplicativos, dorama, que antes era novela, eu já nem se fala mais tanto em novela, agora é dorama, que é a novela coreana. E quantas pessoas, irmãos de igreja, são fissurados, amam, são apaixonados por essas coisas. E às vezes, para comprar uma lição na escola sabatina, fazer a assinatura da lição, não é muito caro. É muito caro e não dá para fazer. Mas paga um aplicativo, às vezes até pirata, para poder ficar ali em entretenimento, né? A maior arma do diabo que ele criou e vai tirar muita gente do céu. Aí a pessoa fala assim, celular, pastor, não é o celular, ele faz parte. São as distrações. As distrações. Tudo aquilo que nos desvia de Deus, nos afasta de Deus, e tudo aquilo que toma o nosso tempo, que poderia ser ocupado com as coisas de Deus, é idolatria. Pois é, forte isso aí, hein? O Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral, que aí vem para o assunto de terça, né? Que aí a gente fica o quê? Corrompidos por essa idolatria. Se você vai para uma festa, ou como o pastor falou para o boi lá, né? O boi de barriguinha, não sei o nome dele, eu sei de Parintins, né? Que é o caprichoso garantido. Aqui tem mais uma coisa que tem Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, Vixe Maria. Não, eu até diminuo. Uma vez eu levei um raio, na época que estava tendo a eleição em Barreirinha aí. Eu fiz uma piada normal aí, depois eu levei um raio. Levei. Falei, deixa pra lá. Eu peguei um raio. Então, a gente acaba se corrompendo. Por quê? Como assim eu vou me corromper? Você gosta do boi, você vai lá pro boi. O que tem no boi? Tem gente lá adorando a Deus? Tem gente bem vestido? Tem gente cantando louvor? Tá todo mundo lá, ó, se quebrando. E não é com roupa assim não, é se mostrando mesmo, mostrando as coxas, mostrando a barriga, os peitos quase pulando para fora. E pula e festa e bebida. Aí a gente o que acaba se corrompendo por essa idolatria. Porque isso é idolatria. Eu estou colocando na frente de Deus, na frente das coisas de Deus. Aqui na terça-feira, ainda com esse mesmo pensamento, tem um texto aqui na escola sabatina que diz assim, ó. Cadê? Aqui. No dia de terça-feira, o autor da lição coloca assim, ó. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Se você contempla muita novela, muito dorama, aí, que eu nem sei o nome, tu vai ficar igual, até o olho vai ficar puxado. Se tu contempla muito boi, daqui a pouco vai estar mugindo. Vai estar lá na festa lá com o boi. Se você contempla muito futebol, contempla só esporte e tal, você vai querer daqui a pouco só ficar ali. Então nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos e nós não vamos ser melhores do que aquilo. Vamos falar a mesma coisa. Só falando agora, eu estou lembrando aqui que isso é verdade, porque eu fico observando que eu vejo pessoas que sabem falar tão bem de outras coisas, parece que o ser humano já tem essa facilidade, né? Para se inclinar para as coisas do mundo. Sabe explicar todo o futebol, sabe explicar novela. Mas, gente, por que é tão difícil a gente aprender as coisas da Bíblia, da palavra de Deus? E às vezes a gente nem sabe pregar, nem falar de Deus para alguém, né? E aí, isso daí demonstra o quê? A nossa dedicação a outras coisas, não a Deus. Nós, como cristãos, qual deveria ser o nosso papel? É de saber falar daquilo que a gente tem que pôr em prática, que a gente aprende, que a gente estuda diariamente. Então, se a gente não fizer de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, fizer de Deus o nosso melhor amigo, a gente vai saber falar de tudo para ele, mundo afora, mas de Deus, a gente não vai saber falar de Deus para as pessoas, não vai poder falar do amor de Deus, fazer o trabalho que Deus nos pede, né, cumprir a missão, as pessoas não vão conhecer. E aí, a gente sabe falar mais das outras coisas do mundo que das coisas de Deus. Adora mais o mundo lá fora
a Deus, né?